Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de Química Geral e Inorgânica do módulo 53 2025, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, pode entrar em contato conosco, nosso contato está na descrição, beleza? E também, se possível, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá? E como sempre, vou dar início aqui fazendo uma leitura, entendendo o que está sendo solicitado e explicando os conceitos aqui trazidos ao longo dessa atividade, até para entender a importância da disciplina, entender a aplicabilidade, qual que é a prática. A gente vai entender de fato aí a importância desses conceitos trazidos aqui, beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui na leitura. Vamos lá, ó. O que ele diz para nós aqui, ó? O pH é um parâmetro fundamental na indústria de alimentos e bebidas, pois influencia diretamente as características sensoriais, na segurança alimentar e na durabilidade dos produtos. Em alimentos e bebidas, o pH adequado pode afetar o sabor, a textura e a cor, além de influenciar na estabilidade microbiológica, prevenindo a proliferação de micro-organismos patogênicos. A água é um recurso essencial para a vida, e sua forma de consumo varia conforme a necessidade e a preferência dos indivíduos. Entre as várias opções disponíveis, a água mineral e a água com gás se destacam por suas particularidades e benefícios específicos. Estas variantes da água têm ganhado popularidade não apenas pelo sabor e sensação refrescante, mas também pelas suas propriedades únicas, que incluem variações no pH e na presença de minerais que influenciam na saúde. A água mineral é extraída de fontes naturais subterrâneas, ricas em minerais como cálcio, magnésio e potássio. Estes minerais são absorvidos pela água ao passarem por rochas e solos, conferindo-lhe características únicas e benefícios à saúde. A composição mineral varia dependendo da fonte, o que resulta em diferentes perfis de sabor e propriedades. Algumas águas minerais são vendidas a preços elevados devido à sua raridade e ao processo meticuloso de extração. Águas como a Acqua di Cristallo Tributo, a Modigliani, são conhecidas por serem algumas das mais caras do mundo, embaladas em garrafas de ouro puro. A água com gás pode ser natural ou artificialmente carbonatada. A água naturalmente gaseificada provém de fontes ricas em dióxido de carbono, enquanto a água com gás artificial é obtida ao adicionar CO2 à água mineral ou purificada. Este processo de carbonatação não só proporciona uma sensação efervescente e refrescante, mas também pode influenciar o pH da água. A água com gás tem uma história intrigante. Joseph Priestley, um cientista inglês, é acreditado com a invenção da água carbonatada no século XVIII, após observar que a água infundida com CO2 do cervejeiro local tinha um gosto agradável. O pH da água é uma medida de sua acidez ou alcalinidade, variando de 0 a 14, em que 7 é considerado neutro, tá? A água mineral geralmente possui um pH que varia entre levemente ácido e levemente alcalino, dependendo dos minerais presentes. Já a água com gás tende a ser mais ácida devido à presença do ácido carbônico, formado pela dissolução do CO2. A acidez da água com gás pode ajudar na digestão e promover a salivação, sendo uma opção popular em refeições. Contudo, o consumo excessivo de água com gás pode contribuir para a erosão dental devido à sua
acidez. Beleza, pessoal, trouxe alguns conceitos interessantes aí sobre a água. A gente vai entender agora o processo de produção, tá? Como que funciona, ó. Conhecendo o processo produtivo. A indústria da água mineral e da água com gás tem crescido significativamente nas últimas décadas. Este mercado não só abrange o consumo doméstico, mas também um nicho de luxo com águas premium. Empresas investem em marketing para destacar a pureza, a origem e os benefícios à saúde de suas águas, com embalagens sofisticadas e designs atraentes. Países como França e Itália são famosos por suas águas minerais de alta qualidade. Marcas como Perrier e San Pellegrino são reconhecidas mundialmente e associadas a um estilo de vida saudável e sofisticado. Para que a água mineral não seja um veículo de transmissão de doenças, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabeleceu condições higiênico-sanitárias de boas práticas para fabricação em estabelecimentos que industrializam água mineral natural. Além disso, a água destinada ao consumo humano e o uso na indústria de alimentos deve atender aos padrões físicos, químicos e microbiológicos estabelecidos na legislação brasileira, de acordo com a portaria número 518 do Ministério da Saúde, publicada em 25 de março de 2004. Segundo Miaio e M. Coma, a qualidade físico-química das águas envasadas encontradas no mercado pode variar, o que possivelmente depende de fatores como o ambiente natural, a composição da água, fontes e tipos de técnicas de tratamento / purificação aplicadas durante a produção. Outras alterações nas substâncias químicas da água podem também ocorrer durante o armazenamento e transporte, especialmente quando garrafas são expostas à luz solar direta. Rotineiramente, temos análises microbiológicas e físico-químicas que envolvem estudos de presenças de bactérias, análise de turbidez, cor, pH e dureza. Em algumas indústrias podem ser inclusos testes adicionais. Basicamente, a indústria da água mineral funciona com as seguintes etapas. Então, vamos entender aqui, pessoal, olha só, indústria da água mineral, tá? Então, início, ok? Começa pela captação, tá? Captação aqui ocorre através de fontes subterrâneas naturais, tá? E aí nós partimos para o processo de análise e filtragem, onde análises laboratoriais ocorrem, tá? E também ocorre a filtragem para remoção de partículas e impurezas. Depois segue para a etapa de engarrafamento, tá? Então, após ser filtrada, a água vai ser colocada em garrafas higienizadas e a embalagem é selada ali para garantir a pureza, tá? Então, é basicamente isso aí que acontece, tá? A água é transportada até a linha do engarrafamento. Depois segue para armazenamento e distribuição, tá? Então, a água vai ser armazenada sob condições controladas para preservar sua qualidade e também ser distribuída aí de forma eficiente ao consumidor, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Aqui é desde a captação, eu trouxe aqui desde a captação até a parte da logística de entrega. E aí ele traz também para a água com gás, o fluxo seria então, né? Captação e tratamento. Então, aqui na captação e tratamento, muito similar à água mineral, mas ela pode ser tratada por osmose reversa, caso seja purificada. E aí nós temos o processo de carbonatação, tá? Que é o que a gente vinha lendo ali, de acordo com as descobertas, né? Todo aquele contexto. Então, CO2, nesse caso, ele vai ser adicionado para criar aquela sensação efervescente. Então, se a água for naturalmente gaseificada, o CO2 já está presente nessa fonte, tá? E também segue para o engarrafamento, tá?
onde a água é colocada em frascos e suporta uma pressão adicional do gás, tá? Então tem que levar isso aí em consideração também. Depois segue normalmente aí para a etapa de armazenamento e distribuição, beleza? Então basicamente é isso. Vamos ver o que ele está pedindo aqui para nós na atividade, tá, pessoal? Etapa 1. Identificação das bebidas a serem trabalhadas. Escolha uma marca de água mineral sem gás e de água mineral com gás, tá? Então basicamente escolher uma marca e identificar no rótulo o valor do pH. Então a gente vai só olhar ali, ver qual que é o pH indicado, tá? E mais ou menos assim, a água mineral geralmente tem um pH levemente ácido, tá? Ou seja, abaixo de 7. Ou levemente alcalino, dependendo dos minerais que estão presentes naquela marca de água, tá? E da mesma forma, a água com gás, tá? Esse valor ele vai ser um pouquinho mais ácido ali, devido à presença do gás carbônico, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que encontrar. Só alguns comentários aí, tá? Para a gente entender. Etapa 2, comparação prática, tá? O pH da água pode ser influenciado por fatores naturais, como a composição geológica e a decomposição de matéria orgânica, e por fatores antropogênicos, como poluição industrial, escoamento agrícola e resíduos urbanos. A chuva ácida e tratamentos químicos de purificação também podem alterar o pH, assim como os processos biológicos de organismos aquáticos que afetam os níveis de dióxido de carbono dissolvido. Encontre no rótulo motivos que justifiquem o valor do pH encontrado no rótulo da água mineral. Então, conforme eu já expliquei, tá? Nós temos que identificar ali os fatores naturais, que seria a composição geológica da fonte, a decomposição de matéria orgânica, que podem alterar aí o pH também, tá? Os fatores antropogênicos, que seria a poluição industrial, escoamento agrícola e resíduos urbanos, também que podem alterar o pH da água. Chuva ácida, processos biológicos e tudo mais, mas principalmente todos esses fatores, né? Eles podem afetar ali o pH de uma água. Só que, principalmente ali, através do rótulo, nós vamos identificar quais são os minerais presentes na água, tá? Deixa eu só pegar aqui o enunciado certinho, que deu uma cortada na 3, para a gente fazer a leitura da 3 aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, a etapa 3, ele traz o seguinte, eu vou lendo aqui, tá? Do outro arquivo que eu tenho aqui. Buscando explicações. Primeiramente, note-se uma diferença entre a água mineral e a com gás. Justifique esse motivo descrevendo a reação que acontece e indicando em seus produtos o íon responsável por essa diferença de pH. Com base nas justificativas que trouxe na etapa 2, contextualize com reações químicas o valor do pH, sugerindo nos produtos da reação o motivo do potencial hidrogeniônico estar no valor encontrado. Então, pessoal, a principal razão pela qual a água com gás tem um pH mais ácido do que a água sem gás está relacionada principalmente ao dióxido de carbono, assim como eu já comentei. Então, quando o dióxido de carbono ele se dissolve na água, ele forma o ácido carbônico, certo? H2CO3. Deixa eu até anotar aqui, ó. Então eu tenho aqui recipiente, tá? E aí nós temos água, H2O, certo? Quando nós acrescentamos aqui na água o nosso CO2,
Quando o dióxido de carbono ele se dissolve na água, vai formar o ácido carbônico, que é o H2CO3. Então, basicamente, aqui vai formar o ácido carbônico, H2CO3. Beleza? Que é um ácido fraco, tá? Não é um ácido muito forte, é tranquilo, então ele vai deixar um pouco mais a água um pouco mais ácida. E a equação química basicamente é Ca2 reagindo com H2O, formando o ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, por sua vez, ele vai se dissociar em um íon de hidrogênio. Deixa eu separar aqui para vocês. Vou formar o seguinte, tá? Vou trazer aqui para vocês. Espera aí. Ele vai se dissociar e formar H+ no estado aquoso, tá? Mais o HCO3-, tá? Certo? Então a presença do íon H+, que é o íon hidrogênio, ele aumenta a acidez da água, o que reduz o pH. Então, quanto mais CO2, mais ácido será o pH da água. Então, é basicamente essa a ideia, tá, pessoal? A gente vai trazer um exemplo, trazer uma marca. Aí a gente vai coletar o pH dessa marca, analisar os minerais e tudo mais. A gente vai fazer uma análise aí. Vamos fazer umas 3 marcas aí para a gente fazer um comparativo, beleza?